Primeira tese institucional hoje é a tese 71. A tese 71 ela está superada. Ela está superada, grande amigo José Renato Oliva. Olha só, é ele mesmo, Zé Renato Oliva, nosso grande promotor de justiça do MP da Bahia. Foi examinador mais de uma vez no MP da Bahia, está aqui presente. O Igor também está presente. Então, estou trabalhando com vocês as teses institucionais, pensando no MP de São Paulo, com ex-examinadores do MP assistindo. Legal, Zé Renato Oliva, seja bem-vindo, grande amigo. Ó, a tese 71 do MP de São Paulo está superada por conta da Lei 12.015 de 2009. A tese 71 do MP de São Paulo diz o seguinte: crimes contra os costumes, representação, parente ou pessoa que detém a guarda da vítima menor possibilidade. Nos crimes contra os costumes, admite-se a representação formulada por pessoa que de qualquer forma seja responsável pelo menor, ainda que momentaneamente. Essa tese tinha pertinência na época em que a ação-regra era de iniciativa privada, excepcionalmente era de iniciativa pública dependente de representação ou incondicionada. Agora, com a Lei 12.015 de 2009, a coisa mudou. Com a Lei 12.015 de 2009, tratando-se de vítima menor de 18 anos, não há que se pensar em representação da vítima ou do seu representante legal. Não, porque sendo a vítima menor de 18 anos, a ação penal é pública incondicionada. A nova redação que foi dada ao artigo 225 do nosso Estatuto Repressor. A tese 71 do MP de São Paulo, portanto, está superada. Eu não vou perder tempo, eu vou direto para a tese número 72. A tese 72 é uma tese complicada, é uma tese bastante controvertida. O Igor, que é meu colega de MP, está aqui assistindo, o José Renato Oliva também. Vocês vão torcer um pouco o nariz para a tese 72. A tese 72, ela diz o seguinte. A tese 72 diz: sentença, fixação do regime, omissão, nulidade inexistente. Pessoal, não caracteriza nulidade a omissão pela sentença do regime inicial de cumprimento de pena. Então vamos entender direitinho isso aqui. Vamos entender o que significa. Vamos imaginar que o juiz fixa a pena, mas não fixa o regime inicial para o seu cumprimento. O certo, o esperado, é que o MP, diante dessa omissão, ingresse com embargos para o juiz suprimir a omissão no que diz respeito ao regime inicial. Embargos. Espera-se do MP embargos para que o juiz possa apontar o regime inicial de cumprimento de pena. Mas vamos imaginar que o MP não faça isso. O MP não ingressa com embargos de declaração e só a defesa recorre. E agora? A defesa recorre de uma condenação a uma pena que não tem regime inicial para seu cumprimento. O que o MP busca com a tese 72 é que não se reconheça a nulidade dessa sentença. Reconhecer a nulidade dessa sentença é esquecer que houve uma interrupção da prescrição, por exemplo. O MP não quer ver reconhecida a nulidade dessa sentença. Então, o que o MP espera? O MP tinha que entrar com embargos de declaração, não entrou. Só a defesa recorreu. Recorreu de uma condenação que tem pena, mas não tem regime inicial. O que o MP espera? O MP espera que o tribunal encare isso como mera irregularidade. O MP quer ver o tribunal encarando isso como mera irregularidade. Mera irregularidade. Rogério, e aí seria uma pena sem regime inicial? Seria uma pena sem regime inicial? Não. O que o MP quer nesse caso
é que ou o tribunal, diante dos fundamentos da decisão, percebendo que se trata de equação meramente matemática, supra a omissão e fixe o regime, ou então que deixa para o juiz da execução penal fazê-lo. Repito, principalmente quando a fixação do regime considera meramente circunstâncias matemáticas. O importante é que o MP não quer ver reconhecida a nulidade da decisão. Repito, essa decisão interrompeu a prescrição. É importante que não seja reconhecida a sua nulidade. Tá bom? Vamos para a tese 73. A tese 73 está falando do antigo artigo 14 da Lei de Drogas, associação criminosa para o tráfico. Pessoal, essa tese 73, apesar de não estar formalmente cancelada, não tem mais utilidade, porque desde 2006 trabalhamos com outra lei, a Lei 11.343. Não vou perder tempo na tese 73. A tese 74 eu também não preciso perder tempo. Por quê? Porque até 74 foi cancelada por conta da Lei 12.015 de 2009. Ela falava de atentado violento ao pudor e estupro com violência presumida. Vamos esquecer isso. Atentado violento ao pudor e estupro com violência presumida. Tá ok? Joia? Essa tese foi cancelada por conta da Lei 12.015 de 2009. Pessoal, só uma coisa, Renato Oliva fez uma observação interessante. Rogério, se o juiz suprir, se o tribunal suprir a omissão do juiz naquela história do regime, ele deve obrigatoriamente fixar um regime menos rigoroso, não é isso? Ele não poderia aplicar um regime mais rigoroso, não seria reformácio império, é isso? Veja bem, Zé Renato, o que eu interpreto da tese do MP é o seguinte: se você conseguir enxergar na decisão do magistrado claramente o regime imprescindível, claramente o regime legal, o tribunal pode aplicá-lo. Vamos aqui imaginar o seguinte, Zé Renato. O juiz fixa uma pena de 20 anos num latrocínio. Fixa uma pena de 20 anos no latrocínio, mas não fixa o regime inicial. Não existe regime inicial diverso do fechado numa pena de 20 anos. O juiz fala na fundamentação da gravidade do crime, fala do caráter hediondo, etc, etc, etc. O tribunal fixa o regime inicial fechado ou o juiz da execução, sem que isso signifique reformácio império. Agora, se está numa bola dividida, por exemplo, ele fixa uma pena de 5 anos e 4 meses, o MP não embarga de declaração. O MP não embarga de declaração. Essa sentença sobe para o tribunal sem regime. Pena de 5 anos e 4 meses no roubo, tem juiz que fixa fechado, tem juiz que fixa semiaberto, e aí, na bola dividida, ele tem que preferir o regime menos severo para evitar, repito, reformácio império. Tá bom? Respondi, Zé Renato, tranquilo? Então vamos agora para a tese 75. Olha essa daqui, Zé Renato, a tese 75. A tese 75, ela fala do júri, a decisão de pronúncia e a prisão preventiva. Veja essa tese como é complicada, ela não foi cancelada, mas na minha opinião, destoa da jurisprudência. Ela diz que a sentença de pronúncia constitui causa nova e distinta da que determinar a prisão preventiva e que for afastada por decisão do tribunal em habeas corpus. Rogério, o que significa isso? Vamos imaginar que eu denuncio alguém por homicídio, o juiz decreta a preventiva do denunciado. O denunciado impetra habeas corpus e o tribunal entende que não estão presentes os requisitos da preventiva, o tribunal concede o habeas corpus. O que o MP de São Paulo está dizendo é que na sentença de pronúncia estamos diante de uma causa nova e distinta daquela que determinou a preventiva e viu a concessão do habeas corpus. Logo, mesmo tendo aquele habeas corpus passado, o juiz estaria autorizado a decretar novamente a preventiva, porque a decisão de pronúncia seria, repito, uma causa nova. Pessoal, eu sou obrigado a discordar. A sentença, a decisão de pronúncia, por si só, não pode ser encarada como uma causa nova.
Temos que ter um fato novo que justifique a preventiva no momento da pronúncia. Tem prova de que ele começou a ameaçar testemunhas, tem prova de que ele está procurando fugir do país. Isso é causa nova a permitir a clausura preventiva. A pronúncia por si só não pode ser encarada, como causa nova a autorizar uma preventiva. Tá bom? A tese 76 também diz respeito ao júri. No caso de prova, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a tese 76 diz o seguinte: não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. O que a tese 76 está dizendo é: tem duas versões nos autos. Os jurados optam por uma versão, ainda que mais fraca. Esta decisão não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, porque tem um mínimo de arrimo no meio probatório. Então, se eu tenho duas ou três versões, os jurados optam pela versão A mais fraca das versões, mas tem um mínimo de arrimo nos elementos de prova coligidos aos autos, essa decisão não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Tá ok? Já a tese 77 foi cancelada porque falava do regime integralmente fechado nos crimes hediondos, e nós sabemos que o regime integralmente fechado foi declarado inconstitucional, foi revogado pela Lei 11.464 de 2007. Por isso que dia 18 de abril de 2007 a tese 77 foi cancelada. Vamos para a tese 78, e a tese 78 é pegadinha de concurso. A tese 78 diz que a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu. Guardem a seguinte fórmula: falta de defesa, nulidade absoluta. Deficiência da defesa, nulidade relativa. Precisa ser alegada no momento oportuno e comprovar prejuízo para o réu. Então eu vou repetir. Falta de defesa, nulidade absoluta, pode ser alegada a qualquer momento e o prejuízo é presumido. Deficiência de defesa, nulidade relativa, precisa ser alegada no momento oportuno e demanda prova do prejuízo. Tá ok? Vamos para a tese 79. A tese 79, apesar dela estar falando da antiga lei de drogas, ela não foi cancelada e, ao que tudo indica, o MP quer ver o espírito dessa tese ser aplicada à Lei 11.343 de 2006. A tese 79 diz que o crime de tráfico não admite tentativa. A quantidade de núcleos previstos no artigo 33, 18 núcleos, tornam inviável a tentativa. O que poderia ser tentativa, na verdade, já é consumação, considerando a quantidade de núcleos previstos no tipo. Essa tese do MP de São Paulo destoa muito da doutrina e da jurisprudência do STJ, por exemplo. O STJ entende que é perfeitamente possível a tentativa do tráfico. Por exemplo, tentar adquirir. O núcleo a adquirir é plurissubsistente. O núcleo a adquirir poderia ser fracionado em vários atos. Então, essa tese do MP de São Paulo destoa da maioria da doutrina, destoa da jurisprudência especial do STJ. Bom, se a tese 79 destoa da doutrina e destoa do STJ, a tese 80 não destoa, repete teses do STJ. Por exemplo, olha só, a tese 80 diz que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. É exatamente o teor da súmula 231 do STJ. A tese 80 do MP de São Paulo, ela repete, coincide ipsis litis com a súmula 231 do STJ.
O juiz, no cálculo da pena privativa de liberdade, ele está adstrito aos limites mínimo e máximo, tanto na primeira fase quanto na segunda fase de agravantes e atenuantes. Tá ok? Joia? Compreendeu? Então nós vimos as teses 71 a 80. Teses 71 a 80. Este vídeo, ele vai para o meu site jurídico.com. Fiquem tranquilos. Você que teve dificuldade com a imagem, a galera do Facebook, o vídeo caiu. Então, não fiquem preocupados. A sua conexão, às vezes, pode trazer um ou outro probleminha, como, por exemplo, escutar o que eu estou falando, às vezes trava a imagem. Por isso que eu coloco este vídeo imediatamente no meu canal do YouTube e no meu site jurídico.com. Tá joia? Pessoal, estamos então encerrando 80 teses. Estamos então encerrando 80 teses. No próximo vídeo eu vou falar das teses 81 a 90. Lembrando que o MP de São Paulo tem mais de 400 teses. Tá ok? Um abraço, galera.